O Grêmio tem mais uma guerra pela frente amanhã contra o Bahia na Arena do Grêmio e o Filipão tá sem alguns soldados para essa guerra. Vai ter que montar um verdadeiro quebra-cabeças para formar esse time, né? Esse é o desafio do Grêmio, a gente tem um elenco muito frágil. Eu já falei em outros momentos, eu acredito que até agora com essas contratações a gente conseguiu formatar 11 jogadores assim ok's, assim, um time que é suficiente para não cair com certa tranquilidade se a coisa engrenar e tal, mas o problema é que dificilmente vão jogar 11, esses 11, né, até o final do ano. Eu tava vendo que o Kahneman parece que esteve disponível 27% dos jogos da temporada. Tá complicado, né? Ele e o Jeromel jogando juntos, a gente conta nos dedos. E talvez desde o ano passado já venha acontecendo isso. Então é preocupante, né? As reposições do Grêmio não correspondem muito com o que a gente precisa. E nesse jogo, particularmente, o Filipão vai se ver com alguns problemas. Além de Thiago Santos e Wanderson suspensos, Alisson se machucou, Lucas Silva se machucou e Maicon, né, se machucou. Fora os desfalques de sempre lá, o Churin, Diego Souza, blá 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 blá. A boa nova é que Kahneman parece estar de volta de lesão e o Jeromel volta de suspensão, né? Então a dupla de zaga deve ser nova, deve ser totalmente diferente do último jogo e deve ser a nossa clássica e histórica dupla de zaga. Eu confesso que assim a gente tá com uma dificuldade tão grande para formar esse meio de campo que eu não sei se o Filipão chegou a treinar isso, se a coisa é tão fácil assim de virar uma chavinha, talvez não seja, daí esse é o problema. Mas caso o 3-5-2 esteja na feição ali pro grupo, cara, eu iria de 3-5-2. Pelo seguinte, é uma posição a menos que tu precisa colocar no meio de campo, entendeu? Tu tira um meia e coloca um zagueiro. E a gente tem o Juan, né? Aproveitando que Jeromel e Kahneman voltam ao time. O Juan é um cara mais confiável ali dos reservas. Coloca Juan, Jeromel e Kahneman. Aí eu iria de Rafinha, né? O Wanderson suspenso. Rafinha na direita. E eu iria de Diogo Barbosa na esquerda. Eu acho que eu prefiro Cortez na linha de 4 normal, assim, convencional. Mas talvez um 3-5-2 com os laterais mais abertos, mais jogando mais pelo meio quase. Talvez um Diogo Barbosa ali pudesse fazer uma correria. Sei lá, sei lá. Não sei se o Filipão treinou o time para isso, se tem condições dessa mudança brusca aí. Mas, de qualquer forma, fica o desafio. O único jogador com posição garantido que vai jogar no meio de campo é o Vicha Sante, né? O coitado chegou ontem aí, mal tá entendendo o que tá acontecendo e já é a nossa certeza, a única certeza de meio campo para sábado. Porque pode jogar o Sarará, até o guri da base, que participou, se eu não me engano, de 45 minutos do jogo de ontem contra o Figueirense na transição lá. O Grêmio tocou 9-0 no Figueirense. O Sarará parece que fez 45 minutos. E o Filipão falou dele já, pode ser uma alternativa. O próprio Fernando Henrique, né? Aí o Grêmio tem ali o Bob Sim, que perdeu espaço. Tem o Darlan, que perdeu espaço. Tem toda essa galerinha aí que pode jogar, mas ninguém é uma certeza. Ninguém é uma certeza. O próprio Jean-Pierre, que nitidamente perdeu espaço com o Filipão, né? O Jean-Pierre é um cara que foi a terceira opção no jogo do Cuiabá, sendo que ele era o único cara de ofício daquela posição. O Filipão preferiu o Maicon descontado, desgastado, com 38 graus, né? O Maicon fora de ritmo, improvisado numa função que não era dele. Depois preferiu o Lucas Silva, que também não era da função, que também tinha dificuldades ali. E só na terceira opção o Filipão colocou o Jean-Pierre, né? Porém, neste jogo, acho até que ele ganha uma grande possibilidade de ser escalado, porque, cara, tá devastado o meio, né? Se ele não colocar o Jean-Pierre nesse jogo, é porque daí, mais do que largar de mão, ele tá com ranço com o guri, assim, né? Então, até é uma coisa da gente observar e entender. Mas é isso, né? O Filipão tem esse grande desafio. No ataque, Alisson machucado, Ferreira ainda não volta.
deve ser Léo Pereira, acho que aí não tem muito mistério. E o time deve ser mais ou menos esse. Acho que o Filipão não vai de 3-5-2, eu não ouvi falar nada disso, eu tô falando da minha opinião, né? Uma vontade que eu tenho aí de ver esse time acontecendo. Mas se a coisa não tá ajustada para isso, deve ser Chapecó ou Breno. Não sei se eles estão preparando um retorno do Breno. Por enquanto, o Chapecó tá indo bem. Rafinha na direita, Cortez na esquerda, Jeromel e Kahneman voltando para a zaga. Aí no meio deve ser, eu apostaria no Fernando Henrique, Vila Sante e Jean-Pierre. Eu acho que o Filipão não vai inventar muita moda não, né? O Sarará talvez entre, mas eu acho que ele vai começar, se bem que é que é muito estranho, né? O Fernando Henrique jogou muito pouco e até não foi mal assim nas vezes que apareceu, mas por algum motivo o Filipão deu uma arquivada nele, assim como no Darlan. Mas o Darlan até entendo, o Darlan não sei, não me convence muito, sabe? Mas o Fernando Henrique eu não sei porque se o Filipão tem alguma questãozinha com o Fernando Henrique é capaz de ele ir de Sarará de início. Vamos acompanhar. O Filipão mencionou o Sarará na última entrevista, tá com moral. Mas assim, a lógica mais óbvia de hierarquia de grupo ali, eu apostaria num Fernando Henrique, talvez até um Darlan ou Bob Sim, né? Mas eu apostaria no Fernando Henrique, é, seguido de Vilha Sante e Jean-Pierre. Eu mesmo no último vídeo falei que o Filipão parece ter largado o Jean-Pierre, mas cara, largou, mas tá ali, né? Tá ali e a gente tá devastado. Jean-Pierre, aí Douglas Costa, Léo Pereira e Borja. Tem pessoas que cogitam uma escalação com o Douglas Costa fazendo esse papel aí do meio ali centralizado, né, em vez de Jean-Pierre, né, nesse lugar que será do Campas provavelmente. Pro jogo de sábado, de amanhã contra o Bahia, eu não acho que seria uma loucurinha do Filipão não, porque a gente tá com o meio de campo devastado, né? Se bem que daí quem é que vai jogar na ponta no lugar do Douglas Costa? Porque já tá sem o Alisson, sem o Ferreira, né? O Léo Chu foi emprestado, vendido, sei lá, nem lembro agora qual foi o destino do Léo Chu. Mas vai jogar quem? Esse que é o problema, porque daí já o rombo se espalhou para outros setores, né? Agora, de forma geral, assim, eu não gosto de ver o Douglas Costa na posição do Jean-Pierre ali centralizado, porque não é a dele, cara. É simplesmente por isso, né? Eu acho que até faz um pouquinho de sentido no momento em que a gente está com o meio de campo devastado e no momento em que talvez o Douglas ainda esteja querendo retomar um ritmo, né? Porque aquela arrancada dele, aquele cortezinho que ele deixa o cara na saudade, assim, não tá entrando direito ainda, não. São todos que estão entrando, né? Então é uma jogada característica dele muito boa, que no fim das contas ele acaba não conseguindo fazer pela explosão, pela questão física mesmo, assim, sabe? Então, até vai. Neste momento, Douglas, começa aqui no meio, mais centralizado, mais, né, com outra cadência aí, dando umas pifadas, dando um chute de longe. Até acho que é razoável, assim, neste momento. Mas assim, com o time mais completo, com o Campas jogando bem e tal, cara, é desperdício, né? É desperdício. A Juventus e o Bayern de Munique pagaram fortunas para ter o Douglas Costa na ponta. Aí vai chegar lá o Grêmio bonitão no Z4 do brasileiro e fala: não quero o Douglas Costa na ponta, vamos jogar no meio, Douglinhas, vamos ver o que acontece. Não, né? É um desperdício, tem que botar o cara onde ele melhor rende. Assim, quando tu tem um craque no time, uma peça que é notoriamente a melhor do teu time, assim, né? O destaque, tem que colocar essa peça na posição que ele mais rende. Os outros que se adaptem. Né? Vamos supor que o Alisson joga exatamente na mesma posição do Douglas Costa. Cara, inverte o Alisson de lado. Põe o Alisson mais para trás, põe o Alisson mais pro lado, põe o Alisson no banco de reservas. Azar é do Alisson, entendeu? O cara que mais joga bola no teu time tem que jogar na posição dele. Eu acredito nisso. Não tô dizendo que se o Filipão fizer botar o Douglas no meio contra o Bahia é um absurdo. Não, tô dizendo justamente o contrário. Nesse jogo eu super entenderia. Mas a médio e longo prazo não vejo com bons olhos. Era isso, a bronca tá com o Felipe, ele que decida, ele que resolva, vamos acompanhar. Feito, falou.
Abraço!